E se Deus colocasse em sua boca um tipo de oração que sempre prevalece? E se Deus criasse dentro de você uma oração perfeita? Um tipo de oração que sempre, invariavelmente, alcança o seu objetivo? Um tipo de oração que te empodera, te enleva, te edifica? E se eu te disser que Deus já criou essa oração dentro de você que nasceu de novo? Você pode orar e cantar em duas dimensões. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, o apóstolo Paulo escreve: "Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento." Paulo aqui, orientando os irmãos de Corinto a respeito do culto, ensina que é possível cantar e orar em duas dimensões do nosso ser. Mas antes que eu explique, nós temos que entender uma coisa. O que é cantar e orar no Espírito? Cantar e orar no Espírito significa cantar e orar em línguas estranhas, línguas espirituais, línguas criadas sobrenaturalmente pelo próprio Espírito Santo dentro de nós. Essas línguas se manifestam de 4 maneiras. Deixa eu explanar de trás para frente. Primeiro, as línguas como um sinal para o incrédulo. Em 1 Coríntios 14, 22, Paulo diz: "De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis." Essa manifestação se trata do fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos 2. É a xenoglóssia, línguas da terra faladas de forma sobrenatural. Mas os apóstolos falavam uma língua só. São as línguas sobrenaturais para missões. É o que Jesus disse em Marcos 16, 17. "Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Segundo, línguas com gemidos de intercessão. Romanos 8, 26 diz: "O Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis." É uma oração criada pelo Espírito Santo para interceder por situações que você desconhece ainda. Terceiro, línguas para interpretação. Em 1 Coríntios 14, 5, Paulo escreve: "Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação." É quando o dom de línguas, aliado ao dom de interpretação de línguas, fornece profecia ao indivíduo ou à igreja. E por fim, quarto, línguas para edificação pessoal. 1 Coríntios 14, 4, Paulo escreve: "O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo." Vamos entender algumas coisas sobre essa oração perfeita. Ela é uma comunicação perfeita e misteriosa com Deus. Não se ora em línguas dirigindo-se a pessoas. Não se ora em línguas dirigindo-se ao diabo. 1 Coríntios 14, 2 diz: "Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios." Ou seja, não é idioma terreno, como dizem os sensacionistas. A oração em línguas era o maior segredo do apóstolo Paulo para obter aquele nível de revelação espiritual. Ele orava em línguas com muita frequência. Em 1 Coríntios 14, 18 ele diz: "Dou graças ao meu Deus, porque falo línguas mais do que todos vós." Línguas é também um elemento essencial no culto público, obviamente falando baixinho, mas Paulo diz no verso 39, "Não proibais falar em línguas." Você tem que entender uma coisa: a oração em espírito, a oração em línguas, é uma outra dimensão de oração. Não é uma oração da alma, é uma oração do espírito recriado. Em 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz: "Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato." Em outras versões, ora bem, mas meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, é cessar a atividade da alma e abrir para a atividade do espírito. Mas Paulo fala sobre orar e cantar no Espírito. Pense, se Deus colocasse em você um tipo de louvor e adoração que mudasse a atmosfera que você está, que transformasse ambientes atraindo a glória e a manifestação de Deus. Um cântico espontâneo que rompesse barreiras e trouxesse a glória do Senhor. Jesus, quando falava com a mulher samaritana, ensinou isso ao dizer: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem." Deus é espírito e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo que chegaria um momento em que uma nova adoração surgiria, não da alma, mas do espírito humano que seria recriado após a obra redentora do Calvário. Esse novo tipo de louvor, adoração e cântico emerge de um espírito que nasceu de novo. Mas vamos fechar aqui falando sobre oração no espírito. É o tipo de oração que constrói a sua fé, que eleva a sua fé, te credencia a operar sobrenaturalmente. É a melhor maneira de virar a chave e entrar no modo sobrenatural. Em Judas 1:20 está escrito: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração em línguas não pode ser também uma oração ocasional, que você faz quando sente um arrepio ou quando é embalado por músicas. Deve ser uma oração contínua. Isso vai mudar sua vida. Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora lembre-se, Paulo disse que quando oramos assim, oramos a Deus e em espírito falamos de mistérios. Mistérios entre eu e Deus, que a minha mente ainda desconhece. Mistérios entre você e Deus, que a sua mente ainda desconhece. E por que desconhece? Porque ainda há pelo menos 3 obstáculos na alma, que a oração do Espírito está transpondo: o nosso orgulho, os nossos traumas e a nossa descrença. A alma é muito lógica, muito racional, muito vaidosa e jactante, muito tumultuada por lembranças e muito incrédula. Então o nosso espírito fala com Deus sobre mistérios entre nós e o nosso Deus. É você conversando com Deus sobre o seu futuro, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre sua identidade, sobre suas conquistas e realizações futuras. Então deixe o seu espírito conversar com Deus, porque logo sua alma vai entender. Essa é a oração perfeita que protege a nossa mente do pecado, que nos santifica plenamente, que nos torna produtivos e prósperos, que nos promove cura e libertação, que nos empodera. Isso é crescimento, isso é edificação, isso é oração no Espírito. Um dia me perguntaram: então por que grandes homens do passado, de confissão tradicional histórica, que não criam na experiência pentecostal, tiveram tanto êxito? A minha resposta é: o que é tanto êxito? Não há limites para Deus. E qualquer homem ou mulher, você que está me ouvindo, que entrar nesse nível, nessa dimensão de oração, pode romper qualquer limite de realizações e de poder. Então, grandes homens que não tiveram essa experiência poderiam ter feito muito mais se a tivessem. E isso é para você. Isso é para todo cristão que nasceu de novo. Porque esse idioma é o idioma do Espírito recriado. Está em você, mas é você quem tem que falar. É você quem tem que verbalizar. E a minha oração é para que ao terminar esse vídeo, você vá ao Senhor, coloque sua alma de lado e comece a orar no Espírito. Sua vida não será mais a mesma. Deus em Cristo te abençoe.